Salve tropa! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 coisas que não podem faltar no meu processo de colorização. Se você já é inscrito aqui do canal, você já sabe que a minha etapa de edição favorita é o processo de colorização, né? Então hoje eu vou te mostrar 5 recursos que eu não abro mão. A primeira coisa que não pode faltar no meu processo de colorização, e não deveria faltar no processo de colorização de ninguém na verdade, são os dois nodes de transformação de espaço e cor. Um para tirar do meu arquivo em log e passar para o espaço de cor do DaVinci, o DaVinci Intermediate, que é o espaço de cor do DaVinci e é o que eu uso para fazer a colorização, e um segundo Color Space Transform para tirar essa imagem de DaVinci Intermediate e jogar para Rec 709. Então, na minha árvore de nodes, sempre eu vou seguir essa estrutura. Eu tenho meu Color Space Transform de entrada aqui, que está saindo aqui de Sony para DaVinci, e eu tenho depois o meu Color Space Transform de saída, saindo de DaVinci para Rec 709. Uma outra coisa que não pode faltar no meu processo de colorização e que é um segredinho que a gente tem aqui para tentar trabalhar de uma maneira mais interessante a saturação dos nossos vídeos é trabalhar a saturação através do HDR. Eu aumento a saturação dos meus vídeos através da saturação que a gente tem disponível aqui em global na aba de HDR. Pode ver que aqui ó, tá 1.20. Vou tirar aqui para a gente poder ver. A gente tem esse leve ajuste, né, bem sutil na saturação. Mas eu gosto de trabalhar a minha saturação por aqui, porque eu acho o resultado, olha só o resultado que a gente chegou, olha como é que a imagem está bonita. Eu acho muito mais interessante do que o resultado que a gente consegue através aqui da nossa saturação nas Color Wheels. Quando eu trabalho a minha saturação por aqui, rapidamente eu começo a perder informação, ter alguns fragmentos na imagem, então eu sempre trabalho a saturação através aqui do meu HDR. Uma outra coisa que não pode faltar na minha colorização são as máscaras. Eu tô sempre usando máscaras para tentar direcionar um pouco o olhar, chamar atenção para aquilo que eu quero chamar atenção, esconder algumas outras coisas. Normalmente eu uso 2, 3, até 4 máscaras em paralelo, né? Porque eu quero que todas façam o seu ajuste a partir do mesmo ponto. E aqui nesse vídeo eu usei somente essa primeira máscara, onde eu estou diminuindo um pouco, né, criando aqui uma vinheta. Deixa eu diminuir, trazer a máscara aqui. Então, aqui, ó, estou criando uma espécie de vinheta com essa minha máscara. Poderia até chamar mais assim. A gente consegue direcionar bem o olhar, né? E aí o segredo, que já vai de bônus aí, é que eu estou sempre usando desfoque radial ou desfoque de zoom, ou outro tipo de desfoque que a gente tem aqui. A gente tem o Tilt Shift Blur também, que é bem interessante, que faz um desfoque na parte de cima e na parte de baixo. Tem algumas opções para a gente tentar emular um pouquinho da estética anamórfica, né, de lente anamórfica. Inclusive, esse desfoque radial, eu gosto dele por isso. Ele dá uma arredondada nas bordas ali, e isso lembra um pouco a estética de uma lente anamórfica, né, que tem um desfoque um pouco mais arredondado, um pouco mais abaulado. Então, além de usar as máscaras para fazer esse direcionamento de olhar através de algum ajuste de exposição, né, para criar essa vinheta, eu também gosto de aplicar alguns efeitos criativos, ou até mesmo ó, brincar um pouquinho com a saturação, diminuir um pouco, enfim, trazer alguns recursos junto da máscara para ter um direcionamento melhor do olhar. Outra coisa que eu sempre uso nos meus vídeos são os efeitos de difusão de realces, o glow, o halation, esses efeitos que a gente consegue trazer um brilho, né, uma áurea para os realces da imagem. Vou fazer um antes e depois aqui com os dois. Primeiro o halation, que ele vai criar essa borda um pouco mais avermelhada, né? É semelhante ao efeito que acontece por conta do banho de prata que a gente tem na revelação de filme. Os filmes davam essa espécie de aberração nas bordas ali dos realces, então o halation ele simula um pouco isso e é bem bonito, né? Claro que tem que ser bem sutil, não pode ser algo muito extravagante também, algo que vá prejudicar a exposição da nossa imagem, porque principalmente o halation, ele acrescenta um pouco de saturação, acrescenta um pouco de luminância, então dependendo do tipo de imagem, por exemplo, a imagem de um céu, às vezes não vai ficar tão legal, porque você vai ter um excesso de brilho e exposição, e às vezes vai ficar legal também, porque vai te ajudar a trazer um pouquinho de uma textura mais suave ali, naqueles realces. E o glow, que tem mais essa função, né, de dar essa áurea, esse efeito promístico que a gente tem no filtro ali. Aqui tá até um pouco com muito ganho, vou diminuir aqui um pouco. Mas ele dá esse efeito também nos realces, né, nas altas luzes. Deixa eu até desabilitar o halation. Agora a gente tá vendo só o glow. Essa é a imagem sem nada de brilho, na verdade tem. Vou desabilitar isso aqui. Essa é a nossa imagem original, né, em Rec 709, com, enfim, desfoque radial, alguns ajustes. E olha só,
Vou desabilitar somente o Alation primeiro. E olha como que ele traz uma borda pra gente, um pouco avermelhada, trazendo o efeito semelhante ao que a gente encontra nos filmes também. Repara que o Alation, embora lembre um pouco, é um pouco diferente do Glow. Vou habilitar o Glow agora. Olha como o Glow já é um pouco mais suave, mas ele também traz essa difusão, né? Esse brilho nos realces. Junto com o Alation, trazer esse resultado. Claro que aqui fica um pouco estranho, porque essa imagem está muito viva, né? E normalmente esse efeito de Glow e Alation a gente gosta de usar junto com outros elementos também com a estética um pouco mais vintage. E aí aqui no caso, eu usei um Film Look Creator, que é um plugin, uma ferramenta nativa do DaVinci Resolve, foi implementado no DaVinci Resolve 19, é uma ferramenta muito boa para quem gosta dessa estética um pouco mais vintage. Agora eu poderia até diminuir aqui um pouco meu Alation, né? Tá um pouco forte, por quê? No Film Look Creator a gente já tem esse Glow e esse Alation também. Então funciona como uma espécie de bônus, né? Porque ele já faz esse efeito. Mas eu também gosto de usar nesses nodes separados, porque nem sempre eu estou usando também o Film Look Creator, mas estou usando sempre o Glow e o Alation. E a quinta e última coisa que não pode faltar no meu processo de colorização são os ajustes primários. Isso mesmo. Por que eu estou colocando isso aqui como a última coisa que não pode faltar? Porque é o mais importante, tropa. O Glow é legal, o Alation é legal, a máscara é legal, um ajuste de HDR, de nitidez, um traqueamento, um Film Look Creator, enfim. Existem várias ferramentas que são muito legais para a gente poder trabalhar a colorização aqui no DaVinci, mas lembrem-se sempre, o mais importante, além de trabalhar os nodes na ordem correta, da maneira correta, e explorar o melhor do seu arquivo, é você usar sempre os seus ajustes principais, aquilo que vai, de fato, corrigir a sua imagem, trabalhar com exposição, realce, contraste, saturação, talvez não, porque não é tão bom, mas o que vai, de fato, explorar o que seu arquivo tem para você, que vai te dar as ferramentas para você corrigir e trabalhar a sua imagem, é começar nas primárias, utilizar bastante o Color Wheels, as primárias, o Lift, o Gamma, o Gain, o Offset, o Contraste, enfim. Todos os recursos que você tem de ajuste primário, explore bastante para que esses outros efeitos que a gente está colocando aqui, que eu gosto de usar, façam o papel deles, que é trazer uma estética mais bonita, mais macia para a imagem. Mas se você fizer uma cagada lá no começo, não sabendo trabalhar as suas primárias, não vai adiantar. Nada disso que eu mostrei para vocês. Você tem que saber e dominar muito bem o básico, os ajustes primários, para todo o resto que você for fazer ter uma boa resposta e funcionar da maneira que deve funcionar. E adivinha só, por hoje é isso, tropa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!